Existe um momento que não aparece nos jornais com antecedência, não vem com aviso, não manda mensagem, não pede permissão. É o momento em que o sistema quebra. E quando ele quebra, tudo aquilo que parecia sólido desaparece. Seu dinheiro no banco, números em uma tela, sua poupança de anos, promessas escritas em um sistema que já não funciona. Seu salário, sem valor antes mesmo de cair na conta. Agora imagina acordar em um dia comum, pegar o celular, abrir o aplicativo do banco e perceber que você não pode sacar nada. Nem real, nenhuma transferência, nada. Isso não é teoria. Isso já aconteceu mais de uma vez. Em mais de um país, na Alemanha dos anos 1920, durante a hiperinflação de Weimar. O dinheiro perdeu valor tão rápido que salários eram pagos 2 vezes por dia. De manhã, você recebia. À tarde, já não valia mais nada. Pessoas corriam para o mercado assim que recebiam, porque se esperassem algumas horas, o preço já tinha dobrado. Notas de dinheiro eram usadas como combustível, queimadas para aquecer casas, porque eram mais baratas que lenha. Agora pensa nisso por um segundo. O dinheiro que você confia pode virar algo sem valor, literalmente da noite para o dia. E o mais assustador, a maioria das pessoas só entende isso quando já é tarde demais. Elas acreditam que têm riqueza, mas na verdade, tem apenas uma ilusão baseada em confiança em bancos, confiança em governos, confiança em um sistema que historicamente está lá. E quando falha, não falha devagar. Ele colapsa. Na Argentina, em 2001, o governo simplesmente congelou as contas bancárias. Você tinha dinheiro, mas não podia usar. Na Grécia, em 2015, as pessoas ficaram limitadas a sacar pequenas quantias por dia. Filas enormes nos caixas eletrônicos. Desespero. Na Venezuela, a moeda virou papel sem valor. Pessoas carregando sacolas de dinheiro para comprar comida básica. Agora para e pensa com calma. Se isso acontecesse hoje, com você, você estaria preparado? Ou você seria uma das pessoas olhando para a tela do banco, sem acreditar enquanto tudo desaparece? Porque existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Nem tudo que parece riqueza é riqueza de verdade. Existe uma diferença brutal entre riqueza real e riqueza baseada em promessas. E essa diferença só aparece quando o sistema entra em colapso. Enquanto tudo está funcionando, tudo parece seguro. Mas quando a confiança desaparece, essas coisas mostram o que realmente são, apenas registros de valor em uma moeda que pode deixar de existir. Agora, do outro lado dessa história, existe um grupo pequeno de pessoas que passam por crises e não são destruídas. Pelo contrário, elas sobrevivem, se adaptam e muitas vezes saem mais fortes. Não porque são mais inteligentes, não porque têm mais sorte, mas porque entenderam uma coisa simples: o que é riqueza de verdade. Durante a hiperinflação alemã, enquanto trabalhadores urbanos perdiam tudo, os agricultores continuavam com comida. Eles não dependiam do dinheiro, eles produziam valor real. Durante o colapso da União Soviética, pessoas com pequenos terrenos sobreviveram, enquanto outras passavam fome. Não era luxo, era sobrevivência. E isso muda completamente o jogo, porque quando o sistema quebra, o jogo deixa de ser financeiro e passa a ser físico, real, bruto. Você não precisa mais de números, você precisa de coisas que funcionam. Independente de sistema, comida, energia, abrigo, habilidade. E é exatamente aí que a maioria das pessoas está vulnerável, porque foram treinadas para confiar em algo que só funciona enquanto tudo está bem, mas não foram preparadas para quando tudo deixa de funcionar. E aqui vai a pergunta mais importante desse vídeo: se o sistema travasse hoje, você teria algo real? Ou tudo que você construiu está preso dentro dele? Porque a história mostra um padrão claro. Sempre que existe uma grande crise, sempre que uma moeda colapsa, sempre que bancos falham, a riqueza ilusória desaparece e só uma coisa permanece: aquilo que tem valor por si só. E é exatamente isso que você vai descobrir agora, porque existem ativos que não dependem de governo, não dependem de banco, não dependem de moeda.
ativos que sobreviveram a guerras, a hiperinflações, a colapsos completos de economias, e entender quais são esses ativos. Pode ser a diferença entre perder tudo ou sair do outro lado pronto para reconstruir. No próximo bloco, você vai conhecer exatamente quais são esses ativos e por que eles continuam valendo, mesmo quando todo o resto vira pó. Quando o sistema quebra. Quando o dinheiro perde valor. Quando bancos deixam de funcionar. A maioria das pessoas entra em pânico. Mas existe um grupo que não entra. Não porque sabem o futuro, mas porque já entenderam uma regra simples. Riqueza de verdade não depende do sistema. E é aqui que entram os 6 ativos que, ao longo da história, sobreviveram a praticamente todas as grandes crises econômicas. Não são mágicos, não são perfeitos, mas têm algo em comum. Eles continuam tendo valor. Mesmo quando o dinheiro deixa de ter, o primeiro deles é o mais antigo de todos: terra produtiva. Não qualquer terra, não terreno abandonado, não lote especulativo, mas terra que produz, terra que gera comida, água, recursos, porque quando o dinheiro perde valor, a comida não perde. Durante a hiperinflação na Alemanha, quem tinha terra tinha poder, enquanto cidades colapsavam. O campo continuava produzindo, e quem produzia alimento controlava o jogo. Isso se repetiu na União Soviética, na Venezuela, na Argentina. O padrão nunca mudou. Quem controla a comida nunca fica sem valor. Agora pensa, se amanhã tudo travasse, o que valeria mais? Dinheiro no banco ou comida na sua mesa? Esse é o tipo de pergunta que muda tudo. O segundo ativo é um dos mais antigos da humanidade: ouro. E aqui não estamos falando de investimento comum, estamos falando de sobrevivência financeira. O ouro não depende de banco, não depende de governo, não depende de promessa. Ele existe, é físico, é escasso e é reconhecido no mundo inteiro. Há milhares de anos, civilizações diferentes, sem contato entre si, chegaram à mesma conclusão: ouro é valor. Durante crises extremas, quando moedas falham, as pessoas voltam para ele. Na Venezuela, pessoas vendiam ouro para comprar comida. Na Alemanha, joias eram trocadas por pão pork no fim. O ouro não é um investimento, ele é um seguro contra o colapso. Mas existe um detalhe crucial: não é ouro de papel, não é ETF, não é algo que depende de terceiros e ouro físico na sua posse, porque quando o sistema trava, o que está dentro dele trava junto. O terceiro ativo é onde muitos erram. Negócios com poder de preço. Em uma crise, nem todas as empresas sobrevivem. Na verdade, a maioria não sobrevive. Restaurantes caros, produtos de luxo desaparecem primeiro. Porque quando o dinheiro acaba, as pessoas cortam tudo que não precisam. Mas existem negócios que as pessoas não podem abandonar: energia, água, alimento, saúde. Esses continuam, mesmo na pior crise possível. E mais importante, esses negócios conseguem aumentar preços, porque a demanda continua existindo. Isso é poder real. Agora aqui vai algo importante: ações podem cair a zero, mesmo que a empresa sobreviva, mas um negócio real que você controla gera renda, mesmo em crise. Agora vamos para o quarto ativo: moeda estrangeira. E esse aqui separa quem perde tudo de quem sobrevive. Se todo o seu dinheiro está em uma moeda, e essa moeda quebra, você quebra junto. Na Argentina, quem tinha pesos perdeu tudo. Quem tinha dólares sobreviveu. Na Turquia, mesma coisa. Na Venezuela, nem sei falar. A diferença não é pequena, é total. Mas aqui está o detalhe mais importante: você precisa fazer isso antes. Porque quando a crise começa, os governos fecham as portas, impedem transferências, criam limites, controlam tudo, e aí já era tarde. Então não é só ter moeda forte, é ter acesso a ela fora do sistema local. Se esse vídeo já abriu sua mente até aqui, faz o seguinte agora: deixa o like e se inscreve no canal Investindo Que Nem um Zé, porque aqui a gente fala de dinheiro de verdade. Sem enrolação, sem ilusão, só o que realmente funciona no mundo real. Voltando, o quinto ativo é imóveis. Mas não qualquer imóvel. Imóvel bom, bem localizado, com utilidade real. Porque imóvel não é só um ativo financeiro. E abrigo sempre será necessário.
Durante crises, os preços podem até cair no curto prazo, mas no longo prazo, o valor acompanha a realidade. E mais importante, gera renda, aluguel, e aluguel acompanha a inflação. Enquanto o dinheiro perde valor, o aluguel sobe. Mas existe um erro grave aqui: dívida. Se você está endividado, o imóvel pode virar um problema, mas se você possui ele de forma segura, ele vira proteção. E agora, o sexto ativo, e talvez o mais poderoso de todos: habilidades. Porque tudo pode ser tirado de você, menos o que você sabe fazer. O governo pode confiscar dinheiro, pode taxar imóvel, pode bloquear contas, mas não pode tirar sua capacidade. E em crises o mundo volta ao básico: troca, serviço, utilidade. O médico sempre terá valor. Um eletricista, um mecânico, um agricultor sempre terão valor porque resolvem problemas reais. Durante o colapso soviético, médicos trocavam consultas por comida. Durante a Grande Depressão, trabalhadores manuais sobreviveram melhor que profissionais de escritório, porque suas habilidades eram reais, tangíveis, úteis. E isso nunca muda. Agora junta tudo isso, e você começa a entender o padrão. Esses ativos têm algo em comum. Não dependem de promessa, não dependem de sistema, não dependem de confiança. Eles existem por si só. E continuam funcionando, mesmo quando tudo ao redor para. E isso muda completamente a forma de investir, porque o objetivo deixa de ser só ganhar dinheiro e passa a ser sobreviver ao sistema. No próximo bloco, você vai entender como aplicar tudo isso na prática e como se proteger antes que seja tarde. Agora que você já entendeu quais são os ativos que sobrevivem, chega a parte mais importante de todas: o que você faz com isso na prática, porque conhecimento sem ação não protege ninguém. E a verdade é simples, mas dura. A maioria das pessoas só se prepara depois que já perdeu. E nesse ponto não existe estratégia, só desespero. Então esquece a ideia de esperar o momento certo, porque quando o momento chega, já é tarde. A preparação sempre acontece antes. E você não precisa ser rico. Você não precisa comprar uma fazenda enorme, nem comprar ouro em toneladas. O que você precisa é começar a pensar diferente. Passo 1 menos sair da ilusão financeira. A primeira mudança é mental. Parar de achar que dinheiro no banco significa segurança ou investimento digital é proteção, porque não é. Isso funciona enquanto o sistema funciona, mas você não está se protegendo para tempos normais. Você está se protegendo para o dia em que o normal acaba. E quando isso acontece, o que vale é o que existe fora do sistema. Então começa com uma pergunta simples: se tudo travar hoje, o que você tem de real? Passo 2 menos diversificação real. A maioria das pessoas acha que diversificar é ter várias ações, vários fundos, várias aplicações. Mas isso é diversificação dentro do mesmo sistema. Se o sistema cair, tudo cai junto. Diversificação real é outra coisa. É separar sua vida financeira em pilares. Pilares que não dependem da mesma coisa. Por exemplo, um pouco em ativo físico, como ouro, um pouco em algo produtivo, um pouco fora do país, um pouco em você mesmo através de habilidades. Isso cria algo poderoso. Resiliência. Se um falhar, o outro segura. Se 2 falharem, você ainda não quebra. Passo 3 menos não deixar tudo no mesmo lugar. Esse é um erro gigante. Pessoas que concentram tudo no mesmo banco, no mesmo país, na mesma moeda, assumem um risco enorme. Porque se aquele sistema falhar, você perde tudo de uma vez. Agora imagina o contrário. Parte em moeda forte, parte físico, parte produtivo. Você não depende de um único ponto. Você cria escape. E isso, em crise, vale mais que qualquer investimento. Passo 4, menos reduzir dependência. Quanto mais você depende do sistema, mais vulnerável você é. Depende de salário, banco, crédito. Tudo isso funciona, até parar de funcionar. Então a pergunta muda: como eu dependo menos? Pode ser aprender algo útil ou ter renda paralela, ter acesso a recursos básicos ou reduzir dívidas. Isso não parece glamouroso, mas em crise, isso separa quem sobrevive de quem entra em colapso. Passo 5, menos investir em habilidades.
Se você tivesse que escolher só uma coisa dessa lista, essa seria a mais poderosa. Habilidades, você leva com você. Não importa o país, a moeda ou o sistema, você ainda tem valor. O mundo moderno valoriza status, mas em crise, o mundo valoriza utilidade. Saber fazer algo útil vale mais que diploma bonito. Então pense, o que eu sei fazer que resolve um problema real? Passo 6 menos entender o tempo. Esse erro destrói a maioria. Elas acham que vão perceber quando a crise chegar. Mas crises reais acontecem rápido. De um dia para o outro, bancos fecham, contas são bloqueadas e regras mudam. E pronto, o jogo muda. Sem aviso, sem tempo de reação. Então não existe isso de quando começar. E eu me preparo não. Você se prepara antes ou não se prepara. A grande virada de mentalidade agora junta tudo isso. E você chega numa conclusão. Segurança não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre onde e como ele está. E mais, segurança não é só dinheiro. É estrutura. É preparo. É inteligência. É visão. Porque quando o sistema funciona, todo mundo parece bem. Mas quando ele falha, só quem estava preparado permanece de pé. A história nunca mente. Impérios caíram. Moedas desapareceram. Sistemas inteiros colapsaram. E sempre que isso aconteceu, a mesma coisa se repetiu. Riqueza ilusória desapareceu. Riqueza real permaneceu. A pergunta agora não é se isso pode acontecer. A pergunta é, se acontecer, você está de qual lado? Do lado que perde tudo, ou do lado que sobrevive e reconstrói? Porque, no fim, não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para ele. E aqui no Investindo que nem um Zé, a gente não vive de ilusão. A gente se prepara para a realidade.